não só no Eusébio, mas eu acho que no mercado de loteamentos apareceu, eu sempre falo assim, que a Disney está copiando a gente, sabe? Não é? Porque hoje, em volta dos parques da Disney, estão surgindo loteamentos. Por quê? Porque ali tem uma âncora, tem o público flutuante, aquele cara que vai para consumir. Então, automaticamente, ele já tem uma demanda para o comércio. Porque a brincadeira é aquela do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro? Eu não vou morar lá porque não tenho lugar para me comprar um pão. Uma escola, né? Não vou montar uma panificadora lá porque quem vai comprar meu pão? Então, enquanto você não consegue esse equilíbrio, você vê que tem muitos projetos aí que foram vendidos, mas que ainda não tem um morador. Então, como o Eusébio ainda é um local onde os empreendimentos estão muito próximos do centro, da cidade, de tudo, e com a chegada, lógico, com escolas, shoppings e tudo que o Eusébio está recebendo nesses últimos 10 anos aí, isso não é mais problema naquela região. Mas você ainda encontra alguns empreendimentos mais distantes um pouquinho que sofrem com isso. Entendeu? O pessoal não vai. E qual é a grande diferença do que a gente chama loteamento aberto e o loteamento fechado? Na verdade, o que a gente, na legislação, a gente tem a ideia de condomínio, que seria o que é fechado, e loteamento, que é aberto. No entanto, conseguiu-se fazer um produto que é o loteamento fechado. E agora, recente, você criou-se o condomínio de lotes. Tem muito a ver com a questão de manutenção das áreas comuns, por exemplo. Teoricamente, lógico que não é o que acontece, porque a parte do condomínio tem associação, os caras pagam, então mantém o empreendimento sempre com a manutenção em dia. Mas, tipo, iluminação pública, cuidado com as vias. Quando você tem um loteamento, isso é responsabilidade da prefeitura. Quando você está num condomínio, isso é responsabilidade da associação do condomínio. Mas esse mix ainda é uma discussão bem polêmica no mercado, né? Porque não existe ainda uma legislação que consiga abranger todos os tipos de empreendimento que a gente tem hoje. Então, muitos deles, a pessoa é um condomínio, não, é um loteamento. Mas é fechado. Então, existe, lógico, amparo legal para o loteamento fechado. Não tem problemas, mas ainda não existe uma legislação específica que consiga atender a todos esses tipos de empreendimento. Então, a maioria deles, essa gestão interna é feita pela associação, não é isso? Mesmo o aberto, a gente vê que em alguns abertos, eles conseguem fazer essa associação e não tem aquela entrada fechada obrigatoriamente, mas existe um controle de acesso, né? Existe ali um cuidado com a área comum, não é isso? É um projeto, esse tipo de produto não é muito, é uma coisa, é novidade. Não é coisa antiga, não. O que começou a acontecer? A gente só tinha, nesse mercado, 2 tipos de produto. O alto padrão e o popular. E aí ficou aquela sensação, eu não quero morar num loteamentozinho popular, que não tem nenhuma infraestrutura, que não tem nada, mas eu também não consigo morar num alto padrão. E aí, quando você fecha, quando você bota muro, quando você bota tudo isso, você tem normalmente que ter uma estrutura de lazer. Que é um clubhouse, piscina, e isso também gera um condomínio e o custo do próprio loteamento fica alto. E aí, né, não sei te dizer exatamente quem iniciou com essa ideia, mas começou a surgir exatamente isso, com loteamentos abertos, com associação. Aí o cara tem uma pracinha com uma quadra de beach tênis, com um espaçozinho com uma churrasqueira, muitas vezes, ronda de moto, ruas sem saída, cancela para controlar a entrada, mas não proibir, lógico. E esse produto se tornou um produto intermediário. Tem segurança? Tem. Não tem clube nem estrutura caríssima? Não. Tem um custo acessível? Tem. Entendeu? Então, para atender essa demanda de mercado, surgiram esses empreendimentos, que eu acho magnífico. Gosto muito desse tipo de empreendimento. Eu também gosto porque ele é mais inclusivo, né? Como você falou, ele não é o super popular e também não é o de alto luxo. Então, ele encontrou ali um nicho de mercado que é latente, principalmente depois da pandemia. Né? Depois da pandemia, realmente houveram muitos lançamentos em vários segmentos. E no de loteamento, eu acredito que foi um dos maiores. Né? Foi um dos maiores. Uma coisa interessante, quando você compra o lote no lançamento, você tem a data para construir a sua casa? Não, para construir não.
Você tem a permissão de construir a partir do momento da entrega, quando você entrega o TVO do empreendimento, né? O que é o TVO? Tem É que... o termo de vistoria de obra, onde você, na verdade, verifica toda a infraestrutura. Você tem uma responsabilidade com a prefeitura de entregar as partes, né, de iluminação pública, de saneamento, água, tudo conforme o projeto que você tirou o registro de incorporação. Então, depois que você sai esse TVO, você pode, a partir daí, construir. Pode financiar, pode construir, enfim. Mas não existe uma obrigatoriedade de início da obra. O que você não pode é abandonar a obra. Normalmente está no estatuto isso, né? Você não pode abandonar a obra. Ou seja, iniciar e parar. E parar. Né? Não pode também, né? Na grande maioria, tipo, vou construir lá no fundo uma edícula e vou pular para dentro e aí vou construir minha casa aos poucos. Não, você tem que concluir a obra realmente conforme o projeto. E não existe uma velocidade para que você construa. Mas a partir do momento que você recebeu o empreendimento, que você já pode utilizar as áreas comuns, ir lá com a família na piscina, que você já pode utilizar o clube, aí você passa a pagar a taxa de condomínio. Né? O clube, é outra dúvida também de algumas pessoas. O clube, ele é opcional para quem está dentro do condomínio ou ele é obrigatório? Não, hoje, praticamente em todos os empreendimentos, ele é obrigatório. Né? Ele faz parte do projeto. Ou seja, se você está ali dentro, você tem que pagar o condomínio e automaticamente você tem o direito de uso do clube. Certo. Há um tempo atrás, existiam empreendimentos que eram assim. Você tinha uma taxa de condomínio, que era a manutenção do empreendimento, e uma taxa de clube. Caso você não pagasse essa taxa de clube, a sua carteirinha não passava nas roletas e você não entrava no clube. Mas isso faz muito tempo. Aqui no Nordeste, eu acredito que nunca vi. Mas hoje a prática é essa. Você está dentro, você faz parte do rateio do custo, inclusive do clube, e do uso.